Hello, hello. Sejam todos muito bem-vindos a mais um capítulo do Aplicando Teoria em Ação. Eu sou Noel Monturil, falando aqui diretamente de Arraial da Ajuda, no sul da Bahia, e nós estamos fazendo atualmente o estudo do livro Poder do Agora. Estamos hoje no capítulo 9 do livro, Além da Felicidade e da Infelicidade. Então, se você está chegando agora, ainda não nos acompanha aí nas redes sociais, nós temos um canal no YouTube, onde vai ao ar toda terça e quinta, das 6 às 7 da manhã. A gente entra ao vivo aqui para poder ter esse bate-papo. E na sequência a gente libera aí o vídeo no YouTube para quem não pôde entrar ao vivo, poder depois acompanhar os nossos conteúdos. Somos um grupo que já se reúne aí há mais de 5 anos, conversando sobre temas, né, de desenvolvimento pessoal, autoconhecimento, empreendedorismo, vários temas que podem ser interessantes para a gente se desenvolver, para a gente se entender melhor. E então essa é a proposta da nossa comunidade. Aqui na descrição do vídeo do YouTube, tem os links aí para participar das nossas comunidades. A gente tem uma comunidade no Telegram e outra comunidade no WhatsApp, onde a gente normalmente coloca lá os temas sugeridos, os resumos para a gente poder estudar, os podcasts para estudo de cada capítulo. E a gente tem uma biblioteca virtual também, que hoje tem mais de 800 livros lá, que você pode baixar gratuitamente na biblioteca do Aplicando Teoria em Ação. Livros dos mais diversos temas, que você pode ficar à vontade de baixar gratuitamente lá qualquer livro que te interesse para você aprofundar seus estudos. Então vamos lá, vamos começar o estudo de hoje. A gente está chegando ao fim do estudo deste livro, hoje é o penúltimo capítulo. No próximo encontro a gente faz o último capítulo e a gente vai entrar já na sequência com o estudo do livro Mais Esperto que o Diabo, né? Então, sejam todos muito bem-vindos e bora começar o capítulo de hoje. Pedir aqui só um segundinho para vocês para eu colocar aqui, só colocar o carregador aqui que o meu computador apitou aqui que a bateria estava baixa. Ok, então vamos lá. Ah, capítulo 9: Além da Felicidade e da Infelicidade, baseado no livro O Poder do Agora. Você normalmente passa a vida buscando ser feliz e evitando ser infeliz. Mas e se existisse algo além disso, de ser feliz e de ser infeliz? Você vai entender que felicidade e infelicidade fazem parte do mesmo ciclo e que existe um estado mais profundo que esses dois sentimentos, que é a paz. Você já percebeu que momentos bons passam, momentos ruins também passam, e a gente vive oscilando entre esses dois, né? Uma hora está feliz, uma hora está infeliz, uma hora está feliz, uma hora está infeliz. Isso cansa, porque tudo que depende das circunstâncias muda. E se a nossa estabilidade depende disso, a gente nunca encontra uma paz real. A gente sempre fica oscilando, né? Uma hora está feliz, outra hora está infeliz. Uma hora está contente, outra hora está incontente com alguma coisa. Neste capítulo, o Eckhart Tolle ele trata de alguns pontos. O ponto número um que ele trata dentro desse capítulo é que o bem supremo, além do bem e do mal. A mente classifica tudo como isso é bom, isso é ruim, isso deu certo, isso deu errado. Mas essa visão é uma visão limitada, porque o que parece ruim hoje, ela pode ter um papel importante depois. Existe algo além desses julgamentos que a gente faz de bom e de ruim. Existe uma inteligência maior e uma ordem mais profunda por trás disso tudo. E aí entra o conceito do estoicismo e de várias outras filosofias que a gente já estudou aqui também, que é a questão da aceitação, da gente aprender a aceitar o momento, aceitar as circunstâncias e a gente se alinhar com isso. No ponto 2, ele trata sobre o fim dos dramas na nossa vida.
Porque o drama é a mente transformando situações em histórias. Cada situação tem, às vezes, um exagero, uma narrativa, uma identificação. E isso alimenta o sofrimento. Sem presença, tudo vira problema, tudo ganha peso, tudo vira conflito. Mas com presença, esse drama perde força. A situação em si que está acontecendo, ela pode continuar, mas o sofrimento psicológico, mediante essa situação, diminui ou até mesmo desaparece quando a gente aprende a aceitar as coisas como elas são. 3 trata sobre a impermanência e os ciclos da vida. Tudo na vida é cíclico, fases boas, fases ruins, crescimento, queda, ganho, perda. Nada, absolutamente nada é permanente. O problema é querer segurar o que passa. O problema é que as coisas passam, mas às vezes a gente fica querendo segurar aquela situação, aquele momento que marcou, aquele momento que nos feriu. A gente não quer largar, a gente quer resistir ao que muda. Quando você entende os ciclos, a gente passa a aceitar melhor as fases. A gente sofre menos e a gente flui mais com a vida. A impermanência das coisas deixa de ser uma ameaça, ela vira compreensão. O ponto 4 desse capítulo, ele trata sobre utilizar e abandonar a negatividade. Ele diz que a negatividade pode surgir, e isso é natural. A gente lidar com esse sentimento de negatividade é um processo natural nosso, do ser humano. Mas a gente tem 2 caminhos com relação a isso. A gente se identificar com essa negatividade, isso vai trazer para a gente sofrimento, ou a gente observar a situação, ser aqui o que ele chama de observador. Isso traz consciência. A negatividade pode servir como um sinal de inconsciência. Quando a gente percebe, a gente não alimenta, a gente não prolonga, a gente deixa passar. A gente tem que usar a negatividade sem a gente se prender a ela. É difícil? É, mas é exatamente por isso que isso é uma prática. Isso é uma tentativa de acertos e erros. É um processo de autoconhecimento. É por isso que a gente está aqui há tanto tempo falando sobre o mesmo tema e que às vezes volta e meia, às vezes a gente tem que, é recorrente, né? A gente tem que voltar no assunto para ele ir ficando melhor fixado na nossa mente, na nossa crença, na quebra dos nossos paradigmas. 5 ele fala sobre a natureza da compaixão. Às vezes a gente confunde compaixão com pena. Pena não é compaixão. Compaixão é uma compreensão profunda. Quando a gente está presente, a gente vê além do comportamento. A gente reconhece a inconsciência no outro, a gente passa a não reagir automaticamente. A gente passa a entender que o outro age a partir do nível de consciência que ele tem. Quando a gente tem esse entendimento, a gente passa a ter menos julgamento, passa a ter mais espaço, passa a ter mais humanidade. 6 do capítulo,
Diz, em direção a uma ordem de realidade diferente. Quando a gente vive preso à mente, a gente vive na dualidade, certo versus errado, bom versus ruim, ganho versus perda. Mas existe um outro nível, uma realidade baseada em presença, em aceitação, em consciência. E nesse nível, há mais paz, há menos conflito interno, há mais clareza. Você deixa de reagir à vida e passa a viver em harmonia com ela. O exercício prático desse capítulo. Hoje, observe ao longo do dia. Quando algo acontecer, você perceba, analise a situação. Eu estou julgando isso como bom ou como ruim? E aí observe qualquer negatividade dentro de você e não lute contra ela. Apenas reconheça que ela está ali e deixe ela passar. Então, quando acontecer hoje uma situação com você, primeiro se faça essa pergunta: eu estou julgando isso como bom ou estou julgando isso como ruim? E tente observar se existe qualquer negatividade ali dentro de você. Não lute contra esse sentimento. Apenas reconheça que você está sentindo isso e deixe ele ir. Traga presença para os ciclos de vida. Felicidade e infelicidade são movimentos da vida. A paz acontece quando você para de resistir tanto a um quanto ao outro. O direcionamento desse capítulo de hoje, do estudo de hoje, leia o capítulo 9. Só que leia focado na questão da impermanência, da negatividade e o estado que existe além dessa dualidade. Eu sou Noel Monturil, falando aqui diretamente de Arraial da Ajuda, no sul da Bahia, e assim a gente abre o nosso estudo de hoje do capítulo 9. Então, os microfones estão liberados para a gente bater papo. Então, vamos primeiro lá para Cesário Lange conversar com o nosso amigo querido Serginho. Com você, Serginho. Olá, extraordinário dia. Gratidão, gratidão por mais um dia aqui. Como ouvindo o Noel, né? O Noel, hoje ele está na voz suave, ali, né? Colocando a mensagem de uma forma um pouquinho diferente, né? E o quanto isso nos coloca no momento presente, né? Você foi perfeito na tua colocação, Noel. Parabéns. É preciso entender que, mesmo sabendo de todas as armadilhas, isso não significa que nós devemos fugir delas, né? Talvez a grande armadilha da felicidade seja o quando. Quando eu estiver bem, quando eu tiver um carro, quando eu estiver viajando, quando eu estiver bem na Herbalife, quando eu estiver bem na academia. E aí você fica sofrendo, né? Esse ciclo diário de uma situação que você não determina a clareza do foco, do momento presente, da sua realidade de fato. E aí vem o sofrimento antecipado, né? E esses problemas que surgem na vida é o maior aprendizado que você pode ter dessa situação dentro do nível de consciência aonde você olha para aquela situação e fala assim, cara, isso aqui está acontecendo porque é a minha realidade. Aceitação não é desistir das circunstâncias, é olhar para ela com um grande aprendizado e perceber o que você você cocria as situações. E aí você faz o seu melhor dentro daquilo que você já tem capacidade. E sem sofrer por aquilo que você ainda não tem capacidade de desenvolver. Nós somos incompetentes em situações
que ainda não testamos, que ainda não fizemos ou que ainda não demos a oportunidade de aprender. E o que isso significa de fato na nossa vida, né? Estar no momento presente, é aquela versão de você que você criou dentro da sua identidade, aonde você olha com compaixão, mas acima de tudo, você tem uma resiliência muito grande diante das situações. Imagina você numa festa de aniversário. Você vai receber pessoas de todos os níveis, de todas as culturas, de todas as formas de pensar. E imagina se você começasse a contrariar todas as pessoas baseado naquilo que você acha, ou que você acredita, ou que às vezes até mesmo está certo, mas que a pessoa precisa daquele momento para viver, a vida se tornaria uma tortura, porque o momento presente iria, além das situações, viraria só pensamentos, 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 e você não estaria vivendo a sua realidade de fato, que é a, a ideia da festa de aniversário, do contexto maior diante de uma situação. A beleza está em você olhar para você todos os momentos que você se sentir, principalmente frustrado, porque ali está um grande aprendizado, mas acima de tudo, você entender que a paz que você está procurando, ela existe a todo momento. E o que tira você da paz são os pensamentos que surgem e a forma como você reage a eles. Porque às vezes você quer provar para você que você é capaz de fazer aquela situação e não é necessário você provar nada. É simplesmente para você olhar para aquela situação e viver aquele momento, do jeito que ele é. Se está frio, faça um chá quente, se você gosta de um chá quente, porque no verão, quando está quente, você não toma um chá quente, você vai tomar gelado, é o inverso. Então a natureza te proporciona isso. E se ela te proporciona isso, você cria o ajuste para o seu momento presente, para a sua realidade de fato, ao invés de ficar reclamando das situações. O chato de viver é aquilo que nós não percebemos que acontece e trazemos julgamento. E aí a vida fica monótona. E a grande virada que pode acontecer na nossa vida é que a felicidade, ela é um convite a você despertar para algo novo. Ah, Sérgio, mas existem os momentos que acontecem coisas. Sim, os acontecimentos fazem parte da sua felicidade, mesmo que parece que naquele momento a tua felicidade veio para intervir a tua felicidade. E não, veio para aperfeiçoar ainda mais. Porque a sua paz interior, ela depende das habilidades que você desenvolve dentro de um momento presente. E o momento presente pode ser um momento de sofrimento. Como o Noel mesmo colocou, Carl Jung fala muito essa questão da dualidade. Nós somos, tudo é dualidade. Ao aprender isso, vamos imaginar assim, se tudo é dualidade, você pode ter uma percepção de que entre aquilo que é e aquilo que não é, o sim ou não, existe um intervalo de mudança de comportamento. E essa mudança de comportamento é a paz da qual buscamos, porque é o entendimento. Imagina uma pessoa quando ela reage diante de uma situação que você olha para ela e fala assim, nossa, essa pessoa é desequilibrada. E ela está buscando um momento de paz dela. Quando você não tem julgamento, você acolhe aquela situação, você passa a ser uma pessoa que vive o seu momento presente, contribuindo com as pessoas daquilo que você já se tornou e que é importante para você. Então, o verdadeiro motivo do sofrimento não é o que acontece que te faz sofrer, é como você reage diante das situações. A gente está cansado de falar isso tudo aqui. Mas quando vivemos esse momento, temos o julgamento? Continuamos a ter o julgamento ainda? Ou já aprendemos que é dessa forma que as coisas acontecem? Então, a mudança ela acontece de uma forma proporcional àquilo que você acredita que você é capaz, mas, acima de tudo, aquilo que você tem dentro do seu nível de consciência, entendendo que pensamentos vão surgir na sua mente, são 50, 60 mil pensamentos por dia, e talvez você foque em um, dois, é necessário ter essa percepção e ser resiliente em tudo aquilo que acontece. A resiliência não é simplesmente, eu sou bom, eu sou inteligente, eu sou isso. É você ser um aprendiz a todo momento por você estar sendo resiliente. Porque você também tem um julgamento daquilo que às vezes você fala e você não tem convicção. Se não tem convicção, significa que algo está sendo desenvolvido em você, não tem nada de errado.
Então, o que está acontecendo dentro de mim no momento agora? Me cria uma tensão ou me dá energia, me dá disposição? Aí você pode olhar para a situação e vai ver que vai criar tensão e vai criar energia ao mesmo tempo. E olha qual que é a maravilha disso, que quando você relaxa, você tem um nível de consciência, talvez você abra um sorriso, traga um momento de paz e aprende com isso. E essa mensagem que eu disse, bora evoluir, fazer o que tem que ser feito. Porque a vida é esse momento, aqui, agora. Beijo no coração, vamos para onde? Então, eu vou falar. É, Bom dia, Priscila, aqui de São Paulo. A gente respeitar, né, logicamente, quando a gente aprende, a gente vai da nossa concepção mesmo sobre as circunstâncias, as coisas, os momentos, né? Quando a gente consegue se perceber, que na verdade eu entendo que o capítulo 9 fala que a gente tem que se perceber, né, o tempo inteiro. Então, assim, em que momento que nós estamos, o que a gente pode estar melhorando. Então, todos os dias nós temos situações na nossa vida que nos faz tomar decisões ou refletir, né? Então, assim, no dia mesmo a gente tem vários momentos altos e baixos. E nesses momentos. E aí você falou da gente notar, né, e transformar aquele momento. Então, assim, eu sempre procuro viver um momento positivo, o lado bom das coisas. Mas, assim, lógico, a gente é negativo em algum momento, a gente julga ou prejulga alguma situação, a gente tem que estar sempre se olhando, né, e ver assim, analisando o momento daquela outra pessoa, porque o que é certo para você, talvez não seja para o outro. E nem só, é só a questão de ser certo, a questão de, para você, você tem um valor para aquilo e a pessoa tem outro, e tá tudo bem. E não tem o certo ou errado, né? Tem o fato da gente poder contribuir positivamente. Se a gente for falar, eu penso assim, se você for falar algo negativo, que às vezes a gente não fale, né? Porque muitas vezes é uma opinião somente sua. É, Às vezes a nossa crença sobrepõe o que deveria ser falado de fato, né? A gente crê em algo que às vezes pode estar limitando o outro. Então, às vezes eu procuro não dar minha opinião sobre algum assunto, porque eu falo, mas se a pessoa acha que aquilo pode dar certo, pode dar mesmo, porque se ela acreditar, quando a gente acredita em algo, aquilo pode ser transformado e dar muito certo. Então, às vezes ultimamente eu tenho tomado bastante cuidado para não dar a minha opinião, para que eu não dê um balde de água fria na pessoa ou que ela acabe não vivendo aquilo que para mim pode não ser bom naquele momento, mas para ela vai dar muito certo. Então a gente tem que estar sempre fazendo essa análise, né? E estar presente, não trazendo as nossas coisas passadas. E porque os momentos são diferentes, ou a era que nós estamos vivendo é diferente, então a percepção e a visão é outra, né? Em relação a tudo que a gente tem de conteúdo e aprendizado. Então, essa é a minha contribuição no momento. Ô, Pri, mais alguém queira contribuir? Vamos fazer nosso fotinho, então? Abram suas câmeras aí para a gente dar um clique aqui, deixar salvo esse dia de hoje. Adicione. Tudo bem, Sheila. Sheila abriu aí a sua câmera. Cadê os coraçõezinhos, Sheila? A Sheila é boa de soltar os coraçõezinhos ali. Leninha também. Priscila, isso. Vários coraçõezinhos aí. Priscila Tibães. E aí, Pri? Gleison. Todo mundo? Três, dois, um. Que eu dei um clique aqui, mas não aconteceu nada. Por favor, quem tem a computador aí, dê um print na tela aí. Sheilinha da outra vez fez isso. Faça essa gentileza, Sheila. Três, dois, um. Todo mundo? Ok. Sheila conseguiu registrar lá, ela vai salvar para a gente lá no grupo. Mais alguém que queira contribuir? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Então, só para a gente recapitular, galera que está
Ô, Noel, Oi, beleza? e Prazer, aí, Gleison. Oportunidade Gleison? de Seja bem-vindo, cara. É interessante sobre essa questão da dualidade. Pouco tempo atrás eu recebi uma historinha falando sobre essa dualidade, né? Que contava que havia um homem que vivia Deixa eu te cansado. interromper, sem querer te interromper, Gleison, porque eu estou vendo aqui que vai cair. Opa,